Convido vocês a abrirem as suas Bíblias, aquilo que eu expus lá em Itapuã hoje de manhã. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Aliás, antes de entrar no estudo, deixa eu dizer que Voddie Baucham é um servo do Senhor que tem escrito muito sobre a família. Eu recomendo muito A Família Guiada pela Fé. Alguns de vocês já adquiriram este aí. Pastores da Família, no grupo dos homens foi estudado este. Tem também o que ele deve ser se for casar com a minha filha. Eu dei este aqui a todos os meus filhos. E temos alguns outros livros e bíblias lá fora à sua disposição depois do culto. Então, em Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós encontramos aqui algumas palavras do Senhor dirigidas a idades específicas. No Novo Testamento, nós encontramos diversos textos dirigidos, por exemplo, a marido, esposa e filhos, mas não a questão de idade. É bem pouco que é dirigido a grupos quanto à idade. E aqui, nesta carta que Paulo dirige a Tito, ele se dirige aos homens idosos, no versículo 2. No versículo 3, as mulheres idosas, as jovens recém-casadas, nos versículos 4 a 5, aos moços, então, no versículo 6. É compreender que esta era uma igreja nova. Eles não tinham muitos anos de experiência com Cristo. Acredito que, pelo menos a maioria, não tinham sido criados em lares cristãos. Era um povo que Paulo diz no capítulo 1 e versículo 12, era famoso por ser mentiroso, eram preguiçosos. E aí ele se dirige a este grupo com estas palavras e vamos, pelo menos vocês que têm Tito 2, de 1 a 5 na revista atualizada, vamos ler juntos, ok? Tu, porém, pode ler junto comigo, tá? Tudo, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Senhor, nós precisamos desta instrução. É por isso que o Senhor colocou isto aqui nas Escrituras. Abençoe a nossa meditação aqui nesta noite. Que o Senhor seja honrado. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu escolhi expor esse texto lá em Itapuã hoje pela manhã, justamente porque nós temos recebido algumas pessoas novas recentemente e achei importante compreender algumas coisas importantes quanto a porque nós vivemos como igreja, como vivemos. Uma das coisas, primeiramente, em termos de pessoas idosas, nós temos palavras dirigidas aos homens idosos e às mulheres idosas também, nos versículos 2 e 3. Quanto à questão de estatística,
as crianças até 14 anos de idade, no ano 2010, segundo o IBGE, nós tínhamos quase 46 milhões destes, ao passo que em 2022 diminuiu para pouco mais de 40 milhões. Ou, em outras palavras, esta faixa etária diminuiu quase 6 milhões. E, por outro lado, a parte da população de 60 para cima subiu de 20 milhões e 590 mil para 32 milhões e cento e poucos mil. Houve um acréscimo nessa parte de 60 para cima de 56% em relação à estatística de 2010. Alguns problemas quanto à velhice nesse mundo caído em pecado. O pecado vai levando as nossas forças. A gente não tem mais, na minha idade, a força que a gente tinha quando tinha 30. A gente não enxerga tão bem quanto anteriormente. Eu menciono que, às vezes, quando estou num grupo de pessoas assim, quando eu saio com alguém para conversar fora, é porque não dá para enxergar quando tem muita gente falando, confunde. Não era tanto assim quando eu era mais jovem. Em Levítico capítulo 19, versículo 32, diz: diante das cãs, o cabelo branco, né, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. E nós precisamos compreender que no ambiente em que nós vivemos, um ambiente grandemente influenciado pela evolução, a pessoa idosa passa a não ter valor. Passa a não ter valor porque é só visto como tendo valor quando contribui economicamente. Passam até, em alguns lugares, promover o suicídio destes. Por outro lado, ter idade avançada deve implicar em maior sabedoria e maturidade. Não é sempre não é sempre o caso, mas a Bíblia recomenda muito esta honra dada aos idosos. Eliú, em Jó capítulo 32, versículo 6, diz: eu sou jovem, e vocês, falando dos outros 3 amigos de Jó, vocês são idosos, por isso me contive e não dei a minha opinião. E aí ele passa a dar isto, mas a ideia foi: os velhos devem conversar primeiro e depois nós mais jovens. A Igreja de Cristo, então, faz muito bem ter pessoas idosas nela, tanto homens quanto mulheres, idosos e maduros na fé em Cristo. E Tito 2, versículos 2 e 3, então, dirige palavras específicas a estas pessoas. A igreja precisa de pessoas como o apóstolo Paulo, que disse na sua última carta, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Nós, como igreja
aqui da Pituba, nós lá em Itapuã também, nós precisamos alcançar os idosos. É bom que a gente compreenda que, em grande parte, por este mundo, são desprezados. Mas serão uma bênção na Igreja de Cristo se andarem na justiça. De nada serve ser velho, idoso, se a sua vida não for um exemplo, um modelo a ser imitado. Quero que você observe comigo aqui neste parágrafo, em Tito 2, 3 vezes onde fala da importância destes ensinos. No final do versículo 5 diz: para que a palavra de Deus não seja difamada. Então essas instruções são dadas a este fim, que a palavra de Deus não seja difamada pelo mundo. No final do versículo 8, para que o adversário seja envergonhado, falando de Satanás e os filhos dele, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E no final do versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu acredito que é isto que você deseja, não é? Que a palavra de Deus não seja difamada, que o adversário seja envergonhado e que nossas vidas venham a enfeitar ou adornar a doutrina que nós levamos da palavra de Deus. Então, com isso em mente, vamos observar, primeiramente, a palavra dirigida aos homens idosos. E no caso aí, nós estamos falando basicamente de homens que têm uns 60 anos para cima. Tem alguns destes aqui, graças a Deus. Paulo, em Filemão, versículo 9, ele se chama de Paulo idoso, e com certeza ele tinha mais de 60 anos de idade neste tempo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Uma das coisas que você deve observar aqui, então, é que o idoso também peca. Mas a maneira de tratar ele não é repreender severamente, mas de exortá-lo, de ser brando com ele. Não é simplesmente ignorar o seu pecado, mas que deve ser feito com respeito, não com crueldade. Então, o idoso deve ser respeitado, mas também desafiado a viver uma vida de santidade. Moisés foi chamado a liderar o povo para fora do Egito quando ele tinha 80 anos de idade. E ele deu um bocado de desculpa para não fazer esse trabalho, mas é interessante que uma dessas desculpas não foi dizer eu sou velho demais. A palavra dirigida a estes homens idosos, então, é, primeiramente, que sejam temperantes. E essa palavra aqui, em termos primários e literal, é questão de não se embriagar. Mas, além de não se embriagar, a ideia era desta palavra temperante, isso comunica bem, que é um homem que é moderado, ele não é extravagante no que faz. Ele tem aprendido por experiência que muito daquilo que ele desejou, afinal de contas,
não era tão importante, não satisfez como prometeu fazer. E as coisas que muitas vezes ele temeu, por outro lado, estes trouxeram, no final de contas, muito proveito para a vida. Eles devem ser respeitáveis também, sérios, dignos de respeito. Não significa necessariamente que ele não sabe rir quando uma coisa é engraçado, mas ele já aprendeu que a vida é como é, porque o homem é como ele é, e que o homem não vai conseguir mudar, transformar a sua própria vida por conta própria. Ele precisa de algo exterior, ele precisa do novo nascimento, ele precisa ser regenerado para ser transformado. Uma terceira qualidade que os idosos devem ter é serem sensatos. Isto é, ele deve ter discernimento, discrição. Ele pensa bem antes de agir ou antes de falar. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então, ele deve ser sensato no sentido de não ser orgulhoso, pensando que é mais do que na verdade é. Estas qualidades, então, devem tomar o lugar do jovem que muitas vezes é impetuoso, age sem pensar, muitas vezes instável e muitas vezes imprudente. E aí, mais uma coisa, ele diz... Estamos com o som aqui? Ok. Sadios na fé, no amor e na constância. Sadio em vez de doente, né? Em vez de fraqueza. E 3 áreas onde ele deve ser sadio. Número 1, na fé. Ele, no passar dos anos, ele tem observado que o Senhor tem providenciado o sustento que ele precisa, que o Senhor tem sido fiel a ele no meio das provações. Ele tem aprendido que aquilo que Deus diz, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isto o tem levado a ser sadio na fé. Ele tem visto pessoas, entes queridos, morrer. Ele tem visto o Senhor ser fiel no meio da doença. Mas também ele deve ser sadio no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. O homem idoso, então, não deve ser um homem amargurado contra a esposa ou contra outras pessoas. Ele se sacrifica para o bem dos outros, não vive simplesmente para si. Ele serve de coração, com prazer. Ele é paciente. Ele ama mesmo quando não há retorno por aquele amor. Ele não age meramente por sentimento, mas pelo que ele sabe que é certo. Ele é sadio no amor. E terceiro, ele é sadio também na constância, isto é, na perseverança. Ele não desiste de fazer o bem. Ele tem sofrido, mas ele continua a amar o Senhor. Bastante quanto a olhar os homens idosos, vamos então para as mulheres idosas. Versículo 3 diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Semelhantemente, então, as mulheres idosas, assim como os homens, às vezes precisam de exortação. Lá em 1 Timóteo, onde nós vimos: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai. As mulheres idosas como a mães. Você que ama a sua mãe, você acha fácil repreender ela? Mas, desculpe, falei errado aí. Não era para repreender, não. Né? Era para exortar com amor. Mas é compreender que o amor, às vezes, necessita, porque o idoso também peca e às vezes precisa de ser exortado. Não é uma falta de amor. A falta de amor é observar uma coisa errada e não falar. Mas a ideia é que, especialmente para a idosa, deve ser com brandura, com amor, com dignidade e respeito. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 21 e versículo 5 a seriedade ou a gravidade quanto a maltratar os pais. Lá diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então, não deve ser maltratado os pais. Nós temos um exemplo em Filipenses capítulo 4, da maneira que Paulo trata mulheres idosas. Em Filipenses 4, versículos 2 e 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estas mulheres não estavam bem, não estavam unidas. Elas estavam em conflito. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo afirma várias coisas boas sobre estas mulheres mais idosas, mas ele vê também a desunião que houve entre elas e ele pede que estas diferenças sejam resolvidas. Rogo, ele diz, né? Não vem com dureza. As mulheres idosas devem ser um recurso piedoso na igreja. Em 1 Timóteo capítulo 5, fala especialmente sobre o cuidado da igreja em relação às viúvas. E, geralmente falando, estas seriam mais idosas. Tinha certas viúvas que a igreja tinha um cuidado especial, até financeiro, para com elas. E no versículo 9 diz: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Isto está falando da fidelidade dela ao marido, não é que era problema se ela casou, o marido morreu e ela casou de novo. De fato, mais tarde no capítulo, ele encoraja as jovens, as mulheres viúvas mais novas. Paulo encoraja elas a se casarem novamente. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados,
se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então vemos aí a responsabilidade dessas viúvas mais idosas de estarem cuidando da área da família. Se a família não pode cuidar das viúvas, então Paulo chama mulheres a fazerem isto. A primeira responsabilidade é dos filhos e dos netos. Se estes não podem, então pode chegar a situação da igreja precisar fazer isto. Então, vamos olhar um pouco as características que uma mulher piedosa deve ter, e é, primeiramente, que sejam sérias em seu proceder. A palavra no original realmente é mais ligado à questão de sacerdócio, e a ideia é que estas mulheres vivem na presença do Senhor. Elas têm vivido a servir a Ele. Pense no que a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 2, começando com o versículo 9, que palavras dirigidas especificamente às mulheres. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Essas coisas aqui mencionadas são aquelas coisas que as mulheres do mundo usam para atrair um homem. O que elas têm a oferecer é o exterior. Né? Elas não são regeneradas, elas não têm vida nova em Cristo, e elas então atraem os homens assim. As mulheres santas devem atrair ou ser reconhecidas com boas obras, versículo 10, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ele prossegue dizendo: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Isso aqui são instruções especialmente quanto a como se deve ser conduzido o culto na igreja, como dizem no capítulo 3 de 1 Timóteo. As razões pelas quais ele dá isto, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, ele volta para a própria criação. E em segundo lugar, porque primeiro foi formado Adão, desculpe, isso aí foi o que eu já disse, né? E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É que Satanás foi para a mulher e conduziu ela à desobediência, ao pecado. Ela então liderou o seu marido para dentro do pecado. E aí essa parte, esse parágrafo termina em versículo 15 dizendo: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Em outras palavras, aqui não está louvando, por exemplo, a prostituta. Ela pode ter filhos, mas não está permanecendo em fé, amor e santificação com bom senso. Então, toda mulher idosa deve ser uma mulher séria em seu proceder. Próximo, não caluniadora. Se essa palavra no grego é diabolos. E diabolos, você obviamente entende que é
a palavra que 34 vezes é traduzido Satanás. Ele é acusador dos irmãos, diz em Apocalipse. Então, ele vive a acusar dia e noite. Você gosta de ser acusado? Acredito que não, né? E então, mulheres às vezes pecam com fofoca maliciosa. Nós homens, nós tendemos mais ao lado de violência física. A mulher, por outro lado, muitas vezes usa a língua para assassinar outros. E eu disse assassinar porque, biblicamente, atacam maliciosamente com a língua, destruindo pessoas. Paulo, obviamente, está se dirigindo à situação da igreja lá em Creta, e é possível que as mulheres lá não tinham muito trabalho a fazer, e por isso andavam de casa em casa fofocando. As mulheres idosas não devem ser diabos. Deus quer mulheres idosas na igreja, mas mulheres que usam a língua para o bem, para a edificação, ensinando as mais jovens. Aí diz, não escravizadas a muito vinho, não bêbadas. Talvez a questão lá foi que talvez o marido morreu e para tentar se aliviar um pouco daquela dor ou doença ou outras coisas, passaram a beber, a tentar esquecer dos problemas. Talvez já foi convertido um tanto idosa e tinha filho rebelde, que não conhecia, a mulher não conhecia a Cristo, e o filho está rebelde, e uma tristeza para a mãe, e uma tentação a tentar apagar a dor com embriaguez. Mas aí vem vem algo positivo quanto ao que elas devem fazer, e é ser mestras do bem. E, aliás, deixa eu dizer logo aqui na introdução que Paulo não está dizendo que algumas das idosas devem fazer isso aqui. É todas. Em vez de usar a língua para destruir, é ensinar. E quanto ao conteúdo, sejam mestras do bem. Elas devem ensinar o bem. E aí vem a pergunta, ensinar quem? E o texto aqui fala sobre isto. Ensinar as jovens recém-casadas. Me lembro de poucos anos atrás, já foi aqui em Salvador, aliás, quando eu estava ensinando sobre a família, e 3 mulheres idosas vieram para mim depois do culto para dizer que eu era contra a mulher. Eu abri esse texto aqui e li esses 3 versículos, 3, 4 e 5 para elas. E eu disse, vocês querem estar na frente da igreja ensinando, fazendo aquilo que Deus proíbe para vocês? Mas vocês, eu pergunto, estão fazendo o que Deus manda que vocês façam? Para essas 3,
pensar em ensinar o que diz aqui nos versículos 4 e 5 era abominável, detestável. Nós vivemos em dias quando isto não é bem visto, não. Mas fazem parte das Escrituras. Quando a pessoa é regenerada, quando Jesus Cristo é o Senhor, a vida é para ser uma vida nova em Cristo, transformado. Quando diz aqui que elas sejam mestras ou professoras, aquelas que ensinam, devemos compreender que não é necessariamente uma questão de fazer uma conferência de mulheres, não que a Bíblia seja contra isto, mas é mais a ideia de as mulheres idosas ensinar individualmente ou em pequeno grupo a chegar perto, a conviver com elas. E aí vem a parte a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Houve um tempo quando aquilo que prossegue depois disto, essas coisas que devem ser ensinadas, houve um tempo, até quando eu era jovem, que nem precisava tanto ensinar isso aqui, eu digo, porque, de modo geral, mesmo na cultura aqui no Brasil, era comum. Pelo menos em muitas coisas. Hoje, porém, as jovens são ensinadas a não casar, a não e se casar, não terem filhos. Se têm filhos, então é para entregar para a creche ou escola, a não serem a mentir, a trabalhar fora de casa, a serem egoístas, a cuidar de si mesmo e, com certeza, se casou, não se submeter ao marido. Isso aí para elas hoje é a destruição da mulher. E o fato é que, em termos da maioria das jovens dos nossos dias, as jovens incrédulas, isso soa bem. O que é dito aqui, então, é o seguinte. Deixa eu ler os versículos 4 e 5. E o incrédulo pode ler isso aqui e pode entender o que isso aqui diz. Diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí o incrédulo olha isso e, em grande parte da igreja que professa o nome de Cristo hoje em dia, as pessoas olham e dizem, mas a igreja não é assim. E com isso difamam a palavra de Deus. Uma das coisas que é usada, então, hoje em dia para combater o que nós vamos ver aqui é Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Eu estou falando aquelas pessoas que procuram usar a Bíblia para defender a vida que o mundo vive.
Paulo lá diz de Sartre, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, enfatizando essa parte, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí diz, tá vendo? Uma vez que a gente está em Cristo, não existe mais homem e mulher. E Paulo aqui está falando que em Cristo nós gozamos da mesma salvação. A salvação que eu gozo, a minha querida esposa Eliana goza também. Nós dois fomos criados à imagem e semelhança de Deus e disto nós somos iguais. Mas uma vez que nós fomos regenerados pelo Senhor, eu deixo de ser homem e ela deixa de ser mulher? Não. Deus nunca planejou que eu fosse mãe. Ele não me preparou para isso. Ao passo que, quanto à minha esposa, ele preparou ela para ser isto. E isto não muda quando a pessoa é regenerada. Então, vamos observar o texto. Primeiramente, vamos olhar a questão de jovens recém-casadas. Eu acredito que eu vou animar algumas de vocês mulheres em termos de jovens recém-casadas. Porque eu acho que a impressão que as pessoas pensam é numa mulher que acabou de casar, está na lua de mel. Mas observe que diz que essas jovens recém-casadas devem amar o marido e os filhos. Então, ela é jovem recém-casada, mas já tem filhos. Então, se as mulheres idosas são aquelas que os filhos já foram criados, já saíram do ninho, já criaram asa, e que, de modo geral, era assim, depois dos 60, os que não chegaram a uns 60 anos de idade, os filhos não foram criados e foram-se embora. Então, ela está nesse grupo de jovens recém-casadas. Agora, talvez isso anime você um bocadinho, mas também, talvez em alguns casos, Deus use isso para humilhar corações orgulhosos que pensam que já tem uns 40 anos, eu já sei de tudo. Um dos maiores inimigos de uma vida de santidade é o orgulho, quando a gente pensa que já sabe. Nós precisamos aprender isso aqui. Talvez isso incentive algumas de vocês a buscarem mulheres idosas que possam instruir vocês nessas coisas aqui. Deixa eu compartilhar uma coisa quanto à vida missionária. Na vida missionária, nós chegamos numa cidade para começar e abrir um novo trabalho. Nós fizemos isso em alguns lugares, especialmente no interior, lá no Ceará. E a minha esposa, 30 anos aí, começando a criar os filhos. Bruce, cadê as mulheres idosas para me ensinar? Boa atitude da parte da minha esposa.
Mas é uma das realidades difíceis da vida de missionário. E graças a Deus, Deus usou isso para preparar a minha esposa, porque minha esposa, qualquer pessoa que conhece ela, sabe que se tem uns 5 minutinhos e se tem alguma pessoa interessada, ela ensina. Se a pessoa quiser ouvir. Né? Então, o que deve ser ensinado? Deus dá o conteúdo também. As mulheres idosas, todas elas, devem se preparar, aliás, já deviam estar preparadas, para, primeiramente, ensiná-las a amar o marido. E nota bem, nas Escrituras, até a ordem das palavras é importante. Não é amar primeiro o filho, não. E muitas vezes minha esposa tem falado com mulheres sobre esse pecado de amar primeiro o filho. Não casou com o filho. O casamento é para ser até que a morte separe. Os filhos devem ser criados naquela ideia de Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe. E Adão e Eva não tiveram que fazer isso. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher. O casamento é planejado por Deus para ser uma união que envolve o compromisso, a aliança. E os filhos devem ser criados a sair de casa, assumir o compromisso de casamento, criar uma família nos caminhos do Senhor também. Então, amar o marido. Talvez alguém aqui diga, mas pastor, eu não amo meu marido. Você não sabe como ele é difícil. Mas eu lhe respondo, Deus diz, ame o seu marido. Não amá-lo é pecado. Se arrependa disto. Você se treina a amar o seu marido investindo nele, investindo tempo, servindo ele. E quando você serve, fazendo o que é bom para ele, sendo gracioso a ele, e aí quando vem os dias difíceis, e vem, aí você pensa, mas eu já investi muito nesse homem. Não vou desistir agora depois que eu investi tanto. Esse amor não é necessariamente a questão de emoção, mas é um amor que envolve a vontade, que envolve compromisso. E aí fala amar também os filhos. A mulher tendo conduzido Adão e com ele a raça humana no pecado, uma missão que Deus deu a ela, é este que nós já lemos, mas deixa eu ler de novo. 1 Timóteo 2:15, todavia será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ser esposa e mãe é missão da mulher. Não liderar no lar e nem na igreja. Paulo diz em 1 Timóteo 5:14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Este é o plano de Deus para as mulheres.
Há mulheres que são dotadas por Deus para servirem a Ele como solteiras. Não estamos dizendo que toda mulher regenerada, nascida de novo em Cristo, não estamos dizendo que todas devem se casar. A igreja precisa de mulheres compromissadas com o Senhor, que não se casaram. No caso de outras, se casaram, mas por intervenção de Deus não puderam ter filhos. Aí é outra coisa diferente. Mas a questão é que ela é chamada então a sacrificar a si mesmo, investindo nos seus filhos para que estes conheçam e vivam a amar a Deus de todo o coração. Aí diz a serem sensatas, ela sabe pensar bem, sabe o que é prioridade, e as mulheres idosas devem estar instruindo, então, chegando perto, acompanhando, mostrando como aplicar o que as Escrituras dizem para as mais novas. Honestas. A palavra honestas é agnos, que realmente a conotação mais desta palavra é pura moralmente, ou virtuosa, sexualmente pura para o marido, dedicadas a um homem, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 diz, 3 e 4, aliás, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Rapazes, se você pensa em com quem casar, pense naquilo que Deus dá valor. Em termos do mundo, o mundo é atraído pela beleza física, o exterior. Isso envelhece. E aí, quem casou por causa do exterior, muitas vezes depois abandona porque o exterior se estragou. Seja uma mulher de espírito manso e tranquilo, Deus diz, tal tem valor. Boas donas de casa. Esta qualidade é a mais rejeitada dos nossos dias. A mulher não quer trabalhar em casa. É dito à mulher hoje em dia que ela só tem valor na vida se tiver algum emprego aí de influência. Eu me lembro o desprezo quanto a ser uma boa dona de casa. Em Caucaia, onde a gente morava, região metropolitana de Fortaleza, antes de vir para cá. Minha esposa foi renovar a habilitação e lá ela teve que pegar um documento, não me lembro nem que documento era, mas tinha que ir para o cartório adquirir alguma declaração. E a mulher lá perguntou a ela qual é a sua profissão. E ela disse, dona de casa. Não, mas qual é o seu trabalho? Como que cuidar do marido e de um bocado de filhos não fosse trabalhoso. Maridos, nunca diga se a sua esposa é dona de casa, nunca diga que ela não trabalha. Né? Pode completar dizendo que ela não trabalha fora de casa. 3 vezes
mostrar o desprezo por dona de casa, essa mulher ficou insistindo qual é o seu trabalho. Ore com isso, é compreender que estas palavras aqui são para todos nós. Essas palavras aqui têm implicação quanto a nós homens. Quão triste é quando uma mulher quer ser dona de casa e o marido empurra ela para ser o provedor do sustento da família. Nós vivemos em um mundo que é anticristã, antibíblica. Nós precisamos reconhecer isto. E aí diz que ela deve ser bondosa, atenciosa, de coração tenro, no trato das pessoas. E aí, finalmente, sujeitas ao marido. Que, no caso, é mais outra coisa abominável às feministas. Mas Deus diz que ela deve ser sujeita ao marido. É importante compreender que isto não significa que ela é inferior em sua pessoa. A sã doutrina, por exemplo, de você compreender que Deus Pai e Cristo são iguais em termos de natureza, em termos dos seus atributos, mas em termos de função, em termos de posição, o Pai é o cabeça e Cristo se submete voluntária e alegremente ao Pai. E não é por causa de pecado, não é por causa de nada errado, e não faz da pessoa uma pessoa insignificante. Ser submissa, sujeita ao marido, é o plano de Deus. Claro que, como maridos, nós precisamos ouvir as nossas esposas. Ela tem boca e nós temos ouvidos. Eu creio que a implicação disso aqui, porém, é que se ela está sujeita ao marido, que o foco dela deve ser mais de ouvir, porque o marido é o cabeça, é quem dá a orientação do caminho em que vão andar. E se lembra, maridos, que nós também temos um cabeça. É Cristo. Nós vamos prestar contas a Ele. Até pela nossa negligência nesta área. Quero finalizar, e sei que tem sido cumprido, mas eu tinha muito para dizer. Volte comigo a Gênesis 2:18, onde diz: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós vivemos em dias quando, por desprezo aos ensinos das Escrituras quanto à família, muitas pessoas vivem na solidão. Tem 1001 amigos ou amigas do Facebook, mas vive só. E além da solidão, depressão também. Grande parte das pessoas não tem visto um bom exemplo. Eu acredito que entre os que estão aqui hoje à noite, assim, eu não conheço muitos de vocês, mas assim como lá em Itapuã, poucos são as pessoas que tiveram o privilégio, e eu não me orgulho disto, foi uma bênção do Senhor, mas meus 4 avós amavam a Deus. Meu pai
todo dia nos ensinava as Escrituras. E hoje em dia tem pouca gente que teve esse privilégio. E na Igreja de Cristo, o que eu estou querendo enfatizar aqui é especialmente os mais idosos precisam chegar juntos a essas pessoas e dizer: aqui na igreja tem família, aqui você tem irmão, aqui você tem irmã, você tem pessoas que vão lhe ajudar a ter bom relacionamento, primeiramente com Deus, e aí viver bons relacionamentos, fruto de estar em paz com Deus. Nós vivemos num mundo em que muitos têm que dizer: eu não tenho um amigo. Mas nós não fomos criados por Deus para viver isolado, não. Ó Pai, nós sabemos que muitas dessas palavras são duras para uma cultura rebelde contra o Senhor. Tu sabes o coração de cada um aqui hoje à noite. Nós pedimos primeiramente que haja arrependimento e fé no Teu Filho por parte de qualquer um que ainda não foi salvo. Há uma necessidade, Senhor, de transformação, primeiramente no coração, a amar a Deus e as coisas dele, a não ser conformado com este mundo. E assim que, como nós vimos no texto, a Igreja de Cristo é para ser uma luz no meio das trevas. Essas coisas são escritas para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que o inimigo seja envergonhado, para que nossas vidas possam adornar a doutrina do Senhor. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.